Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, professor de Química. Seja bem-vindo a esse quadro, Preparação para o Enem, através da resolução de questões. E eu selecionei aqui para você duas questões de estudo das soluções consideradas difíceis. Questões que a maioria dos alunos erra. E isso não vai acontecer com você, porque após a vinheta, nós vamos resolver juntos essas duas questões. Então vamos lá, eis aí a primeira questão que eu selecionei para você e agora começa a ler comigo e a resolvê-la também junto comigo. Vamos lá. O gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal genérico, que ele chamou aqui de um sal AX2. Então, esse gráfico é um gráfico de coeficiente de solubilidade tradicional. Ele mostra a massa de soluto que se dissolve em 100 gramas de água. Até aí, tudo muito tranquilo. Vamos ver o que ele vai perguntar. Quando uma solução aquosa saturada é importante. O que é que significa uma solução saturada? A quantidade máxima de sal que poderia estar dissolvida já está dissolvida. Em uma solução saturada, a quantidade máxima de soluto que poderia estar dissolvido já está dissolvido. Isso numa temperatura de 70 graus. E contendo 50 gramas de água. Então, essa é a primeira informação que nós temos aí. Ele tinha uma solução saturada a 70 graus e nessa solução nós tínhamos 50 gramas de água. E ele fez um resfriamento, resfriou essa solução para 10 graus Celsius, portanto, de 70 para 10 graus Celsius e nos pergunta qual a massa de sal que cristaliza. Então, na verdade, em primeiro lugar, ele está perguntando a massa do precipitado, também chamado de corpo de chão, corpo de fundo, que no caso aqui é a massa do sal que cristaliza quando ele resfriar de 70 graus para 10 graus. E qual a massa de sal que permanece dissolvida? Então, qual a massa de sal que continua dissolvida? Essas são as duas informações que ele nos solicita. Qual a massa de sal que vai precipitar, cristalizar? Qual a massa de sal que vai continuar dissolvida? Então, vamos com calma. Vamos trabalhar primeiro na temperatura de 70 graus. Depois, a gente vai trabalhar na temperatura de 10 graus. Então, esse gráfico aqui, a temperatura está variando de 80 a 80, ou de 20 em 20. Logicamente, a temperatura de 70 graus vai estar aqui entre 60 e 80. Então, você sobe aqui ó, até chegar na curva de solubilidade. Quando você chega na curva de solubilidade, você vai saber qual a solubilidade desse sal a 70 graus, que vai ser quanto? Esse valor aqui. 80, 100, 90. Está variando aqui de 10 em 10. Então, vou anotar aqui, ó, a 70 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade daquele sal AX2 é 90. Então, dá para dissolver 90 gramas de AX2. Onde, Alexandre? Em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Ok. Só que ele não está trabalhando com 100 gramas de água. Ele está trabalhando com 50. Então, vamos descobrir ó, qual a massa de AX2 que se dissolve em 50 gramas de água, já que ele está trabalhando apenas com 50 gramas de água. Esse Y vai ser 90 vezes 50 dividido por 100. Dá para a gente simplificar aqui, ou 100 por 50, que daria 2, dá a mesma coisa.
9 vezes 5 dá 45 gramas de AX2. 45 gramas de AX2, essa é a massa dissoluto que estava dissolvido a 70 graus Celsius, certo? Então, ele tinha a 70 graus Celsius 45 gramas de AX2. Só, meu querido Alexandre, que ele resfriou essa solução para 10 graus. Então, vamos lá, 10 graus está bem aqui, ó. Vamos ver quanto é a solubilidade desse sal a 10 graus. É 20. Então, vou anotar aqui, ó. A 10 graus Celsius, 20 gramas de AX2 se dissolvem em 100 gramas de água. Só que nós estamos trabalhando com 50 gramas de água. Então, qual a massa de AX2 que se dissolve em 50 gramas de água? Logicamente, a metade, já que ele está usando a metade da quantidade de água, que seria 20 vezes 50 dividido por 100, que dá 10. 10 gramas de AX2, deixa eu melhorar isso dali, 10 gramas de AX2 é a massa de AX2 que continua dissolvido. Quando ele resfria para 10 graus, essa é a massa que continua dissolvido. Alexandre, como é que eu sei que continua dissolvido? Porque o coeficiente de solubilidade, ele indica a quantidade que está dissolvido. Então, continua dissolvido. O coeficiente de solubilidade, ele nos indica a quantidade que está dissolvido. Alexandre, quanto foi que cristalizou? Então, de certa forma, Alexandre, a segunda pergunta nós já temos. Quanto que continuou dissolvido? 10 gramas de AX2 quando ele resfriou para 10 graus Celsius, tá certo? Agora, quanto foi que cristalizou? Quanto foi que precipitou? Porque ele faz duas perguntas. Primeiro, ele pergunta quanto cristalizou. Depois, quanto permanece dissolvido. Já dava até, a gente já sabe que permanece dissolvido 10. Já dava para a gente descartar ali alguns itens. Mas não nos interessa, o que nós queremos é resolver a questão em detalhes. Quanto cristalizou? A quantidade que cristalizou é essa diferença. A quantidade que precipitou, que cristalizou, foi 45 menos 10. Então, nós temos aí 35 gramas de AX2 que precipitou, então, 35 gramas de AX2. É a quantidade cristalizada. Então, qual é o item que tem dizendo aí que cristalizou 35 gramas de soluto e 10 gramas ainda continuou dissolvido? É a letra C de casa. Letra C de casa. 35 cristalizou, que é o que estava dissolvido, menos o que continuou dissolvido. 10 gramas permaneceu dissolvido na solução. Então, aí, uma questão bem interessante para a gente já começar a nossa revisão Enem através da resolução de questões. Se você gostou dessa primeira questão, já peço aí, primeiro, nunca esquecer de dar uma lida na descrição, porque eu sempre coloco conteúdos extras, materiais extras, para você otimizar a sua revisão para o Enem. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho e coloca aí para ser notificado de todos os vídeos que eu posto semanalmente. Compartilha esse canal, faz os comentários, o que você achou dessa questão, o que foi que te chamou mais atenção. E aí nós vamos agora para a
próxima questão que eu selecionei para você. Vamos juntos dar uma olhadinha aí. E eu sempre seleciono questões rigorosamente, não são aquelas questões que coloca só para enganar. Não, eu sempre coloco questões para que a gente possa aprender conteúdos ou que a gente não sabia ou que precisavam ser lapidados se você já tiver um excelente nível nesse conteúdo. Vamos ler juntos essa questão. Ele diz assim: uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água. Então, já começo a grifar aqui as informações. Tem 14 gramas de cloreto de sódio, que nós sabemos que é o NaCl, dissolvidos em 200 ml de água. Só que tem um detalhe, ó. Ele já dá aqui a densidade da água na temperatura em que nós vamos trabalhar, que é a temperatura de 300 graus Celsius. Então, como a densidade da água é 1 grama por ml, 1 ml de água corresponde a 1 grama, então 200 ml de água é 200 gramas de água, que eu já vou passando aqui. Porque, em geral, o coeficiente de solubilidade é a massa de soluto, 14 gramas, para determinada massa de solvente. No caso aqui, ele tem uma solução onde tem 14 gramas de NaCl dissolvidos em 200 gramas de água. A gente já pode até começar a imaginar essa solução, essa situação aqui, ó. Nós temos 14 gramas de NaCl e esses 14 gramas de NaCl estão completamente dissolvidos em 200 gramas de água. Ok, Alexandre? Tem essa situação aqui. Tranquilo. E essa solução ó, foi deixada em um frasco aberto a 30 graus. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Soluto que estava dissolvido começou a cristalizar, ou seja, formar um precipitado, um corpo de chão, um corpo de fundo. Aí ele pergunta: qual o volume mínimo aproximado em ml ou em gramas, já que a densidade é de 1 grama por ml, de água que deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Então, olhe bem, nós temos aqui ó, que na temperatura de 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do sal é 35 gramas de NaCl para 100 gramas de água. Tranquilo? Só que ele, na verdade, só dissolveu 14 gramas de NaCl. Então, se ele só dissolveu 14 gramas de NaCl, que é uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade, ó, o coeficiente de solubilidade indica a quantidade máxima que está para dissolver, nesse caso aí, em 100 gramas de água. Dá para dissolver 35 gramas de sal em 100 gramas de água. Mas ele só dissolveu 14 gramas de água. E a questão diz ali que ele, ao dissolver, depois começou a evaporar a água. A água começou a evaporar. E ele pergunta qual a quantidade de água que evaporou até esse sal começar a cristalizar. Então, primeiro, vamos lá. Começa a cristalizar, com certeza essa solução ela estava insaturada. Você concorda que inicialmente ele preparou uma solução insaturada? Alexandre, por que eu sei que é uma solução insaturada? Ora, se dá para dissolver 35 gramas de sal em 100 gramas de água, como ele utilizou 200 gramas de água, dava para dissolver 70 gramas de sal. Então, dava para ele ter colocado aqui, ó, 70 gramas de sal para a solução ficar saturada. Ele só dissolveu 14 gramas de sal em 200 gramas de água. Então, ele obteve uma solução insaturada. Aí vai haver, ó, evaporação de água. A água vai evaporar. Quando a água evaporar, essa solução vai ficar saturada. A partir do momento em que ela ficar saturada,
qualquer quantidade de água que evaporar já começa a cristalizar. Ou seja, nós passaremos a ter uma solução saturada com corpo de chão, ou com corpo de fundo, ou com precipitado. Vou colocar aqui com corpo de chão e sempre chamo a você a atenção para esses sinônimos. Então, ele preparou uma solução insaturada. Espero que todo mundo diga. Eu concordo, Alexandre. Ele preparou uma solução insaturada, porque em 200 gramas de água dava para dissolver 70 gramas de sal, ele só dissolveu 14. Aí ele está perguntando, ó, qual a quantidade de água que evaporou, quanto de água evaporou até iniciar a cristalização. Quando é que inicia a cristalização? Quando a solução fica saturada, e aí qualquer quantidade mínima de água começa a evaporar, que aí ela deixa de ser saturada e passa a ser uma solução saturada com corpo de chão, que é o que ele está dizendo aqui, que inicia a cristalização. Então, como resolver esse tipo de questão que pergunta a quantidade de água que evaporou? Então, você faz assim, ó, pega o coeficiente de solubilidade, 35 gramas de sal em 100 gramas de água. Pegue a quantidade de sal que ele dissolveu, 14 gramas de sal, e vá procurar quantos gramas de água seriam necessários para dissolver esses 14 gramas de sal. Esse X vai dar 14 vezes 100 dividido por 35. 14 vezes 100 dividido por 35 dá 40 gramas de água. O que é que significa isso, Alexandre? Para ele obter uma solução saturada, para ele obter uma solução saturada desse sal, ele precisaria, para dissolver 14 gramas de NaCl, ele precisaria apenas de 40 gramas de água. Aí sim, ele teria obtido uma solução saturada. Ora, então nós conseguimos responder. Por quê? Porque de início tinha 200 gramas de água e 14 gramas de sal. Quem evapora é a água e não o sal. Quantidade de sal continua a mesma, 14 gramas de sal. Mas para dissolver esses 14 gramas de sal, só precisa de quanto de água? Só de 40. Mas tinha 200. Então, a pergunta dele, qual a quantidade de água que evaporou em ml ou em grama, que vai ser a mesma coisa? Eu tinha 200 gramas de água. Eu agora, para a solução ficar saturada, ela só precisa ter 40 gramas. Então, evaporou 160 gramas de água, que corresponde a 160 ml de água, porque a densidade da água é de 1 grama por ml. Então, a partir de 160 ml de água que evaporou, qualquer quantidade a mais inicia a cristalização. Então, o item que a gente marca é a letra E. Essa questão também é considerada difícil, porque o aluno lê e não sabe por onde começar. E eu te disse aí o segredo. Coloque o coeficiente de solubilidade e vá descobrir a quantidade de água necessária. Com certeza vai ser menor do que a que ele colocou. Ele colocou 200. Só precisava de 40 de água para dissolver os 14 gramas de sal. Então, quanto foi que evaporou? Ele colocou 200, só precisa de 40, evaporou 160 gramas de água, ou 160 ml de água. Então, olha aí que duas questões maravilhosas. Essa é a regra do nosso canal. Não é encher linguiça, é lidar, tanto conteúdos teóricos, como questões que possam fazer você aprender química de verdade, para resolver as questões, não só as mais fáceis,
como, logicamente, as questões mais difíceis, como essa questão aí e essa questão também que nós acabamos de resolver juntos. E eu quero que você me acompanhe nesse quadro. Não me deixe sozinho aqui nesse quadro. A revisão de química para o Enem através da resolução de questões. E diga para os seus amigos, o Alexandre não resolve qualquer questão. Ele resolve questões de maneira detalhada, passo a passo, e questões que foram rigorosamente selecionadas para que eu e você possamos aprender tudo o que é necessário desse assunto, estudo das soluções, para se sair bem no Enem ou até mesmo em vestibulares de nível mais alto, como FUVEST, Unesp, Unicamp, ok? A gente se vê. Um grande abraço no próximo vídeo.